Fala galera, tá começando mais uma edição do JúniorNet Esportes para trazer para vocês os resultados deste final de semana dos estaduais que aconteceram, tanto aqui em Alagoas, também como no Brasil. Sem perder muito tempo, vamos embora, vamos para o JúniorNet Esportes. Roda a vinheta! E claro, vamos começar aqui com Alagoas. Tivemos rodada aqui no Campeonato Alagoano e com o clássico das multidões acontecendo no Rei Pelé. Tinha mais gente de vermelho e branco, é verdade. Mas quem acabou vencendo o jogo foi o Azulão, foi o CSA, um placar de 3-2 e com muita emoção, viu? O CSA conseguiu abrir o marcador, colocou 2-0, ficou 2-0 à frente. O CRB empatou com 2-2. Mas no finalzinho deu CSA, fez o gol da vitória, o Thiago Marques, e assim conquistou 3 pontos e, claro, a vitória no Clássico, que é muito importante aí para o começo dessa temporada. Vamos aos gols. O CSA começou vencendo com esse gol aí, do Cachoeira, logo aos 22 minutos do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o Thiago Marques foi lá e ampliou para a equipe do Azulão, 2-0. 5 minutos depois, Rafinha do CRB diminuiu o marcador, 2 para o CSA, 1 para o CRB. Aos 25 minutos do segundo tempo, Rafinha empata o marcador, 2 para o CRB, 2 para a equipe do CSA. Já na fase final do segundo tempo, Thiago Marques mais uma vez coloca o time do CSA na frente e garante a vitória para o Azulão, 3-2. Pronto, tá aí, Toda vez a gente reclama um pouquinho, que o jogo do CRB e CSA tem poucos gols. Esse não, esse teve muitos gols, muita emoção. Coisa interessante, CSA com menos torcedores no Rei Pelé, mas conseguiu mesmo assim uma grande vitória contra o seu arquirrival aqui em Alagoas. Tivemos outros jogos também pelo Campeonato Alagoano. Vamos ver agora os resultados. Além da vitória do CSA contra o CRB por 3-2, tivemos pelo Campeonato Alagoano no domingo o Muricy enfrentando a equipe do Asa e perdendo por 3-0. Em Penedo, o Penedense enfrentou a equipe do Coruripe e ficou no empate 0-0. Pelo Campeonato Paulista, no sábado, o Água Santa enfrentou o Red Bull Bragantino e venceu por 3-0. O Inter de Limeira empatou com a Ponte Preta por 1-1. O Veloclube, olha só, surpreendeu a todo mundo e venceu o Santos por 2-1. E o Palmeiras também perdeu, viu? Perdeu por 2-1 para a equipe do Novo Horizontino em casa. No domingo tivemos mais jogos pelo Campeonato Paulista. O Mirassol enfrentou a Portuguesa e venceu por 2-1. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para o São Bernardo por 1-0. No clássico majestoso, deu São Paulo, venceu a partida por 3-1 contra o Corinthians. 2 gols de Lucas, um gol do Oscar, Grande elenco que montou a equipe do São Paulo. E enfrentou o Corinthians que vencia há 10 jogos, Tinham 10 jogos de invencibilidade e acabou perdendo a invencibilidade depois dessa derrota aí para o São Paulo. E o Guarani venceu a equipe do Noroeste por 2-0. Pelo Campeonato Carioca, no sábado, o Volta Redonda perdeu para o Flamengo por 2-0. No domingo, o Maricá empatou com o Sampaio Corrêa por 2-2. O Madureira empatou também com o Fluminense por 0-0. O Botafogo venceu o Bangu por 2-0. E o Vasco aplicou uma goleada em cima da Portuguesa do Rio de Janeiro por 4-1, com direito a golaço de Felipe Coutinho. E para finalizar o giro dos estaduais, vamos agora para o Pernambucano, o Campeonato Pernambucano. No sábado, o Náutico enfrentou o Santa Cruz, clássico lá em Pernambuco, e venceu por 2-1. Também tivemos o jogo do Retrô contra o Jaguar e foi 1-1 empate esse jogo, Um para um lado, um para o outro. No domingo, o Sport Recife venceu fora de casa a equipe do Central por 1-0 e o Afogados ficou no empate por 1-1 com a equipe do Petrolina. Então tá aí, esse foi o resultado de alguns jogos dos estaduais que aconteceram aqui no Brasil. Vamos agora falar sobre mercado da bola, rapaz, começando com o atacante Antony, que se apresentou esta semana para o Real Betis. O Antony, que começou a sua carreira no São Paulo, foi transferido para o Ajax e logo após para a equipe do Manchester United, com uma bolada muito grande, agora sai por empréstimo para a equipe do Real Betis. É verdade que o Antony estava meio que em baixa lá no Manchester, muitas críticas para o brasileiro. E o Antony é selecionável, Já participou da seleção algumas vezes, foi para a Copa do Mundo,
no Catar em 2022. E claro que a gente torce que os brasileiros sempre se deem bem lá fora, porque será um grande reforço aí para a seleção brasileira, né? Ele estando bem ajuda bastante a seleção e agora ele vai ter a chance de recomeçar a sua carreira lá no Real Betis. Boa sorte para o nosso queridíssimo Antony. E parece que Neymar tem data marcada para voltar para o Santos. Segundo o Fabrício Romano, que é o cara que dá os break news aí do mercado da bola, o retorno do Neymar ao Santos é iminente, já tem um acordo verbal entre o jogador e o clube, e agora a próxima etapa seria rescindir com a equipe do Al Hilal para se apresentar ao Santos, né, ainda esta semana, tá? Então teremos aí um campeonato recheado de estrelas. O Campeonato Brasileiro esse ano será recheado de estrelas e vai ser bem interessante ver o Neymar voltando aí ao Santos para jogar aqui no Brasil. E o Botafogo anunciou a contratação do atacante Arthur, que estava lá no Zenit da Rússia. O Arthur, que tem 26 anos de idade, assinou o contrato até dezembro de 2029 com o Glorioso. Ele começou a carreira lá no Palmeiras, teve alguns empréstimos, né? Foi para Novo Horizontino, foi para Londrina, foi para o Bahia, e depois se transferiu para o Red Bull Bragantino em 2020. Em seguida ele voltou para o Verdão em 2023 e foi campeão brasileiro, foi até um dos destaques da equipe naquela oportunidade. E agora o Botafogo anuncia a contratação dele, grande contratação por sinal, para esta temporada, depois de perder alguns jogadores, né? O Botafogo se reforçando para tentar ficar competitivo ainda na temporada, e também anunciou o Wendel, né? Só que o Wendel só vai vir no mês de junho, já tá tudo certo, tudo bonitinho, tudo assinado o contrato, porém só vem em junho deste ano de 2025, tá? Tem que esperar um pouquinho o torcedor do Botafogo para ver o Wendel em campo. E o Sport Recife encaminha a contratação do atacante Pablo, que estava no Atlético Paranaense. O Sport, que fez o caminho inverso do Atlético Paranaense, né? O Atlético desceu, o Sport Recife subiu. Está tentando contratar alguns jogadores aí para reforçar o seu elenco, e um deles foi o jogador Pablo aí, né? Jogou no Atlético, depois se transferiu para o São Paulo, não foi tão bem no São Paulo, voltou para o Atlético Paranaense e agora se despede da equipe curitibana e vai jogar aí no Sport Recife neste ano de 2025. Uma imagem legal que ganhou nas redes sociais foi a homenagem do LDU lá do Equador ao técnico argentino Edgardo Bauza. A LDU homenageou o Bauza, né, por conta do seu aniversário e também pela passagem vitoriosa que ele teve à frente da equipe. Lembrando que Bauza está com problema de saúde, né? Em 2022, o Maximiliano, que é filho dele, contou que o pai foi diagnosticado com demência frontotemporal, declarando que a doença evoluiu 6 meses após seu último trabalho em 2019. Com o diagnóstico, o ex-treinador passou a diminuir as suas aparições em público. Quem também prestou as homenagens foi o São Paulo. O Bauza teve uma passagem por lá em 2017, depois de ter vencido a Libertadores pela equipe do San Lorenzo da Argentina. Bom, e no final de semana também tivemos o jogo entre Cruzeiro e Betim. Acabou empatado por 1-1 essa partida, mas o que chamou a atenção foi a má atuação do atacante Gabigol, que por enquanto é só Gabi, né? Até porque não marcou nenhum gol ainda pelo Cruzeiro. Alguns torcedores fizeram uns recortes aí dos lances do Gabigol durante a partida, que a gente está podendo acompanhar agora. Bom, e chama muita atenção alguns erros básicos, né, de toque, de posicionamento, de drible. Ele não está conseguindo desenvolver muito bem o futebol, por enquanto, lá em Minas Gerais. Uma coisa interessante, até porque ele recebe muito dinheiro para jogar bola, né? Se não fosse isso, a pressão em cima do Gabigol não estaria tão grande como está neste momento. E lembrando, tá, que o Gabigol tem acho que 28 anos de idade. E normalmente 28 anos de idade é o prime do jogador, é quando ele joga melhor da sua carreira. Mas pelo visto o prime do Gabigol foi alguns anos anteriores, né? Lá em 2019, no qual ele ajudou o time do Jorge Jesus do Flamengo a se sagrar campeão de diversos campeonatos. Hoje, Gabigol, é isso aí que a gente pôde acompanhar nesses vídeos que postaram na internet. Claro, né? Como mais uma vez a gente torce que o jogador desenvolva muito bem o futebol para ajudar, quem sabe, a seleção brasileira quando precisar. Mas neste momento, Gabigol está sofrendo um pouquinho com a bola aí e precisa treinar um pouco mais o esquema do Diniz, que também é outro, né? Que a torcida do Cruzeiro está na bronca lá em Minas Gerais. Se não fosse os altos valores do Gabigol, né? A galera ia dar uma acalmada nessas reclamações. Mas como ele ganha muito bem para jogar bola,
aí é cobrado o tanto quanto, né? E também no último final de semana tivemos o clássico Atletiba, né? Jogo válido pelo Campeonato Paranaense, não saiu do zero. 0 para o Coritiba, 0 para a equipe do Atlético Paranaense, porém, todavia, entretanto, rolou cenas lamentáveis no final da partida. Teve ali um enrosco no final, muita gente se agredindo, um monte de gente ali no meio do campo. E também tivemos insultos racistas ao zagueirão Léo Pelé. Olha só que situação. Tem até o vídeo deste momento. A gente vai passar um pouquinho para vocês poderem acompanhar. Olha só o que falou o torcedor do Coritiba. Macaco não se cria no Couto Pereira. Vai embora, Léo Pelé, seu macaco. Seu preto, macaco do caralho. Vai embora, aqui não. Seu macaco, aqui não. Olha pra cá, seu macaco. Seu filho da puta. Mais uma vez, né, casos de racismo lá aqui no Brasil. Incrível isso. Deixou a desejar um pouquinho dentro de campo. E os caras que queriam um pouquinho mais de ação partiram para agressão, partiram para tapa, partiram para cenas lamentáveis, infelizmente, né? A gente sempre diz, né? Os ânimos se afloram em alguns momentos, mas não precisava tanto assim, né? Como aconteceu lá no Atletiba, tá bom? E para finalizar o Júnior Esporte de hoje, quem fez história foi o handebol masculino neste final de semana, rapaz. O feito inédito que aconteceu ontem, no domingo, foi derrotar a Espanha por 26-25 na segunda fase do Mundial de Handebol Masculino 2025. Esse resultado, além de ser a primeira vitória do Brasil sobre os espanhóis em competições oficiais, consolida uma excelente campanha da equipe na competição e tem a classificação garantida já para as quartas de final. E o próximo desafio da seleção brasileira é nada mais nada menos que Dinamarca. A Dinamarca é uma das seleções mais fortes do handebol mundial, vai enfrentar a seleção brasileira. Muito bem, essa foi mais uma edição do Júnior Net Esportes. A gente volta amanhã com mais notícias. Valeu! Tchau!